Estou aqui com a minha grande amiga, Thalita Maués. Hoje ela me concedeu uma brecha nessa agenda para a gente conversar sobre feminices, sim. Sobre empreendedorismo, sim. Sobre exemplo, sobre legado e sobre mudanças. Eu acho que isso hoje é o que define Thalita Maués. Ela que é nossa icônica rainha das rainhas do carnaval paraense, é arquiteta, mãe da Lina, esposa do Andrei e agora está numa nova fase como consultora financeira. Thalita, muito obrigada por ter aceito esse convite. E você prometeu abrir seu coração, é verdade? Verdade, eu que te agradeço pelo convite, é sempre uma honra estar do teu lado, dividir esse momento contigo. Muito obrigada por me permitir mostrar um pouquinho de quem é a Thalita. Maravilha! E olha, um mulherão maravilhoso. E muita gente conhece a Thalita como tá até aqui. Pega aqui, Thalita. Já começa esse episódio mostrando esta faixa do Rainha das Rainhas. Toca a música, todo mundo já sabe, né? Produção, coloca aí o papaya pra gente. Papaya. A Thalita, tinha quantos anos, Thalita, quando foste rainha? 19 anos. 19 anos. E o que essa faixa significa na tua história? Uma virada de chave muito grande. O Rainha das Rainhas foi uma concretização de um sonho de menina, literalmente. Não, todo mundo acha que é clichê, né? Mas o meu, literalmente, foi uma concretização de um sonho. Falava que eu queria participar dos concursos para ter experiência, para subir no palco do Rainha das Rainhas e ganhar a minha tão sonhada faixa. E foi isso que aconteceu. E o que é interessante, porque aqui em Belém as meninas já nascem com essa vontade, né? Elas desde pequenininhas estão assistindo o Rainha das Rainhas. Até hoje, gente. Então por que eu falo até hoje? Porque hoje com a internet tudo mudou, tudo tá muito rápido, mas aqui a gente tem essa cultura. E não é pelo Santana. Não. Gente, a rainha ganha o carro zero, mas você ganhou outro carro maravilhoso. Foi seu primeiro carro? Mas você ganhou. Na realidade que eu tinha um carro compartilhado com a minha irmã, que eu não usava tanto, mas de fato foi o meu primeiro carro que eu pude usufruir durante 7 anos. Eu não vendi o carro, só pra constar, eu usei o carrinho por 7 anos. E se fosse pra você escolher a faixa, a coroa, o título e a visibilidade que você teve de rainha ou o carro, o que você escolheria? O título, a faixa e a visibilidade. Agora conta pra gente sobre título, faixa, visibilidade. O que te trouxe? Porque a Thalita, ela sempre foi essa pessoa, né? Esse carisma em pessoa, onde ela chega, ela é espontânea, ela é feliz, ela não passa batida despercebida em lugar nenhum. Mas depois do Rainha, ela ganhou ainda mais visibilidade, palco, fez capa de vários jornais, de revista, deu entrevistas. Então, nesse momento, como é que era? Porque a Thalita é uma camaleoa. Exato. Então, como é que foi pra você participar de tudo isso? Você estava preparada ou te preparou para a vida esse momento? Esse momento me preparou para a vida. A gente nunca está preparado para o novo, né? A gente tenta se preparar, mas ali as coisas acontecem, vão acontecendo e a gente vai se preparando conforme a banda toca. Então, era um sonho estar no Rainha, era um sonho participar. E eu ainda era muito menina, e eu tinha medo de algumas coisas, vou te ser bem sincera. Medo de enfrentar a câmera, por mais que eu sempre fosse assim, muito desenvolta, mas eu tinha os medos. E o Rainha não, depois que eu participei do Rainha, foi destravando. Eu tive uma professora aqui excelente, maravilhosa, que me ajudou a destravar, me ajudou a ser mais espontânea, a encarar a câmera com facilidade. Você e o Guarani tiveram um papel muito importante para esse meu crescimento. Porque a gente chega assim nos lugares, tudo muito novo. Você é o centro das atenções. Então, tudo isso, meu Deus, eu sou a rainha, eu sou o centro das atenções. E te dá uma responsabilidade muito maior, porque apesar de muito nova, quando a gente passa a ser o centro, a gente tem aquela responsabilidade de acertar sempre, de principalmente não envergonhar quem muito aposta e acredita na gente. E aí vem família, vem parceiros, vem apoiadores, então a gente se autocobra demais, não é verdade? Exato. Você acha que essa autocobrança, ela faz bem ou tem ali um limite entre o excesso, entre o além, que te dá uma instabilidade emocional? O que você acha? Tem uma linha no meio, porque essa cobrança ela é muito grande e te dá uma responsabilidade que você não sabe se vai realmente conseguir obter. O que te trouxe de hoje reflexões, mas que na época te sugou um pouquinho aí emocionalmente e mentalmente? Eu precisava provar que eu era capaz. Então, algumas coisas me machucavam, porque eu precisava estar sempre me impondo, dizendo, não, eu consigo, eu posso, mas por trás eu desabava. Eu chorava porque eu era uma menina,
entendeu? Enfrentando tudo aquilo, esse novo mundo aqui, tudo muito rápido. Então eu precisava provar que eu era capaz e que eu ia conseguir. A gente meio que cresceu, se criou nesse mundo. E não é beleza por beleza. A gente sempre teve muito forte o propósito. Exato. Então tem o Beleza com Propósito, que em todos os eventos que a gente participou, sempre tinha uma causa social muito forte envolvida. E a gente precisava de qualquer forma ali, né? Sim. Administrar, equilibrar vários pratos, mas sem deixar de lado qual era a finalidade. Então chamar ícone de beleza, Thalita Maués, mas ela chamava a atenção para uma causa. Então sempre teve muita doação, sempre teve muito servir. E essa é a parte boa, porque quando é só beleza por beleza, a conta não fecha. Não fecha, mas a dificuldade que a gente tem de se colocar num palco, de se impor, de falar, de conversar, de pedir patrocínio, de pedir ajuda e de a tua beleza com propósito, qual foi? A gente pegou uma pauta bem grande, bem legal, que foi da hanseníase. Para quem não sabe, é uma doença que está praticamente erradicada no mundo inteiro. E, infelizmente, aqui no Pará, nós ainda temos vários casos. São mais de 2.000 casos e, no final das contas, a gente tem apenas 2 polos de ajuda. Exato. Um é aqui em Marituba e um é em Tomé-Açu. Sim. Então, tem 35 vagas aqui, tem 15 ali. Fica e muito... a gente foi fazer realmente um projeto social de arrecadação de remédios, de alimentos, mas o principal, de estar lá presente, de levar o nosso carinho, de levar palavras para, infelizmente, atender aí pessoas que são acometidas de uma doença que ainda causa muito aquela questão do preconceito. É isso. E eles se sentiram muito acolhidos com a nossa presença, com a nossa iniciativa, porque eles não têm isso. Exatamente. Eles não têm esse acolhimento justamente por conta do preconceito. E eles se sentiram muito acolhidos com a nossa ida lá com eles, levando carinho, levando uma palavra de apoio, incentivo. Exato. O Instituto Mohan faz esse trabalho divinamente. Então, tudo isso contribuiu para que a Thalita hoje tenha essa sensibilidade, né, ainda maior. E como é que é a Thalita, ou como é que foi a Thalita arquiteta? Como é que foi aquele momento onde você realmente se doou e fez os palácios dessa cidade? Foi muito legal o período que eu trabalhei com arquitetura. Eu pude estar envolvida nos projetos de restauro aqui de Belém do Pará, dos prédios daqui de Belém. Fiz algumas praças aqui em Belém. E Coraci tem a minha assinatura como arquiteta, eu mesma fiz o projeto, desenhei. Então foi um período muito legal que eu pude fazer alguns pontos daqui da cidade, participar, sabe, da história do meu estado, da minha cidade. Então ter meu nome assim em algumas placas daqui dos prédios históricos, isso me fez ver que eu fiz a escolha certa de profissão, mostrar para minha filha no futuro, olha, filha, a mamãe participou desse projeto, a mamãe foi a arquiteta responsável. É uma responsabilidade muito grande e me deixa muito alegre. Exato. Thalita, como sempre, fazendo história. Meu nome tá na história de Belém do Pará. Tem que lembrar do melhor momento da sua vida, aquele momento mais emocionante, que eu já sei qual foi. O nascimento da Alina. Não existe dia triste que tu não consiga melhorar lembrando daquele rostinho, daquele chorinho e da primeira vez que tu sentiste a tua filha. Como é que foi essa emoção? A Alina foi a realização de um sonho. Eu vou até chorar, gente. Meu sonho sempre foi ser mãe. Então, 2 anos antes de eu engravidar, eu sonhei com a minha revelação. Eu tava, na época, na fazenda do meu pai, que a gente tinha. Meu sonho foi lá. E me entregavam um colar com uma menina. Só que eu não sabia se era minha essa revelação, até porque era a revelação da minha irmã no mesmo dia. E eu tive esse sonho. Ela é a realização do meu sonho. É a minha filha. E como é a Thalita mãe? Ai, são várias camadas, Thalita. Altos e tudo baixos. Tudo aquilo que você achou que já foi dificuldade um dia, só te preparou para esse momento. E tu é uma mãe super participativa, né? Thalita tá ali no dia a dia mesmo. Não sei, a gente sai para trabalhar e volta, fica com o coração apertado, porque a gente tem que se dividir em 1000. Por mais que a gente seja mãe, mas a gente também tem o lado profissional que a gente tem que manter. Mas hoje é sobre o ser mulher. A gente sabe muito bem, gente, que a mulher, nós somos criadas para sermos empreendedoras, independentes e maravilhosas em tudo que nós formos abraçar. Mas no final das contas, tem o papel do homem e da mulher. Nós, graças a Deus, temos maridos, parceiros, provedores, sim, porque eles estão no papel deles. E que nos permite também ser feminina. E isso não quer dizer que o ser feminina, que o se importar realmente em ser guardiã do lar, em parar tudo quando um filho está doente, que nós sejamos mais frágeis ou que nós não merecemos o mesmo espaço. Espaço de vida, espaço de mercado. Então, eu acho que tem o papel do homem, o papel da mulher, e a gente precisa conduzir isso da melhor forma possível. É sobre sim ter orgulho, sobre ser mulher, é sobre entender que temos o nosso papel é muito importante. E a gente vai fazer um podcast
inteirinho só para falar sobre maternidade, porque aqui tem várias camadas, tem muitas coisas para contar. É um assunto muito extenso que a gente leva assim. E a gente se redescobre, né? Exato. Eu ainda não sou mãe, pretendo ser, mas eu acompanhei de perto tudo que aconteceu com a Thalita, com várias amigas. Então é uma questão que tu tá ali nos altos e baixos emocionais, mas que tu te redescobre como uma mulher forte, como uma mulher guerreira, uma mulher que vai proteger. A gente não imagina o quanto a gente dá conta. Exato. A gente acha que não vai dar conta e a gente dá conta. Eu escolhi estar passando por isso. Da melhor forma, da né? melhor forma possível. Exatamente. Então foi a minha escolha passar por essa montanha-russa, por esses altos e baixos que hoje eu não vivo sem. Hoje eu sinto falta. Thalita, hoje tu tá numa nova fase. Isso. Como consultora financeira. Isso. Então conta um pouquinho pra gente sobre essa nova fase e aí deixa também uma dica sobre como investir melhor e como proteger o seu patrimônio, a sua vida e deixar tudo muito assegurado, porque hoje é o papel dela também. Exato, hoje o meu papel é proteger a família. Trabalho como consultora financeira da MetLife. A MetLife é uma multinacional americana com 157 anos de mercado. Então eu trabalho para as pessoas como você, CNPJ, mãe, pai, empreendedor, que precisam de uma proteção financeira, que precisam proteger o seu negócio, precisam proteger a sua máquina de trabalho, que é o quê? O seu próprio corpo. Então, se você não trabalhar, se você não se proteger, isso vai impactar na tua renda, no teu dia a dia. Então, hoje eu trabalho com essa proteção financeira e familiar. Se você quiser saber mais, acesse o meu contato, vamos colocar aqui. Coloca aqui, Caixa Correia, meu contato. Vamos eu te explico melhor, faço uma consultoria de graça para você e explico da melhor forma como te proteger teu negócio e tua família. Thalita, o que é maravilhoso. Palmas para ela, gente. Muito obrigada. O que é maravilhoso é entender justamente todas essas fases, como tu abraça as oportunidades e como você faz o seu melhor. Exato. E aqui nosso público, estamos ao vivo, tá? Nosso público vibrou também. Então é sobre isso. Quem sabe faz ao vivo, faz nos Rios da Amazônia, com tudo que a gente precisa para ser feliz, com muita energia, muita fé e amizade, porque a gente não vive sem. Obrigada, Thalitão. Obrigada, meu amor.